um encontro que me representa, né? Estou aqui cercada de mulheres lésbicas, sapatonas maravilhosas, para a gente abrir, né, essa semana que nós estamos falando sobre visibilidade lésbica. Uma semana tão importante para nós, mulheres lésbicas, tão importante para a nossa existência, tão importante para a afirmação dos nossos direitos, para o reconhecimento das nossas existências enquanto mulheres lésbicas. Eu sou Silvia Badim, estou assumindo agora a coordenação do NEDIG, Núcleo de Estudos de Gênero e Diversidade Sexual da UNB, do CEAN da UNB, e muito feliz de anunciar também que teremos pela primeira vez, né, uma coordenação totalmente sapatão do NEDIG. Né? Estou aqui também representando Valdenise Peixoto, que não pôde estar presente, mas que está comigo, né, assumindo essa coordenação, e nós pretendemos levar adiante muitos estudos sobre lesbianidade, sobre direitos das mulheres lésbicas, sobre visibilidade, não só em agosto, mas durante o ano todo, que é tão importante, né, para as nossas vidas e as nossas existências. Esse evento está contando com a participação da Diretoria da Diversidade, com a organização da Diretoria da Diversidade, sempre muito parceira, e eu vou passar a palavra para a Célia Selem, da Diretoria da Diversidade, e dar as boas-vindas a todas. Olá, boa tarde. Eu quero dar as boas-vindas, né, às nossas companheiras aqui da mesa, professora Silvia, Clau. A Marcela está aí? Não, né? Tá, também. Marcela, estou olhando por aqui, não estou conseguindo ver direito. Dar as boas-vindas, né, dizer da nossa alegria, né, de poder contar com mais uma edição da Virada Lésbica, né? Esse foi um projeto que nós da Diretoria da Diversidade iniciamos em 2017 e a gente conseguiu, né, fazer as edições sempre com participações muito importantes, né, com pessoas dos movimentos organizados de mulheres lésbicas, né? E tem sido sempre muito gratificante para nós, né? A importância da visibilidade lésbica, né, sempre chama atenção, né, para o mês de agosto, mas obviamente, né, que é só o mês que a gente faz com que tenta fazer, né, com que a sociedade lembre da existência, né, de mulheres lésbicas, mas que é uma questão para ser dita o ano inteiro, né? A gente precisa ter essa representação em todos os espaços, né? Falar da questão das mulheres lésbicas em todos os ambientes, né, que a gente circula pela universidade, fora da universidade, né? Então, para nós é sempre muito importante, né, muito gratificante poder fazer, sempre quando a gente faz uma edição, né, da visibilidade lésbica é uma alegria, embora esses últimos 2 anos, né, a gente tem que fazer atividades virtuais, mas a gente não pode deixar passar, né, sem ter essa representatividade. E esse ano, então, a gente traz, né, 2 mesas, uma que é essa mesa que vai discutir um pouco, né, da situação, né, da sigla LGBTQIA+, né, de modo geral, no governo, né, Bolsonaro, e na perspectiva do bolsonarismo, né, que vai para além do governo. Então, a gente vai debater um pouco aqui, falar um pouco sobre isso. Nós temos também a segunda mesa, que vai acontecer na sexta-feira, que vai falar da literatura lésbica, né? A gente tem convidadas também de fora, falar um pouco dessa produção, né? E a gente vai ter depois um sarau, né? Que não vai ser um sarau que a gente tinha previsto para sexta-feira, depois da atividade, né? Mas depois talvez a Valdenise, que ficou de chegar mais para o final da atividade, ela possa falar um pouco mais, né? A gente vai somar aí ao sarau das outras pessoas que estão organizando aí no DF. Então, assim, dizer, né, da nossa alegria de poder ter essa atividade, né, essa edição aqui de 2021, embora remota, mas sempre, né, com a mesma satisfação. E dizer também
que a gente precisa agradecer aqui, né, a todo mundo que se empenhou, porque, embora não pareça, mas a atividade verde também ela demanda muito, né, da gente. A gente precisa mexer com muita coisa de estrutura, né, tecnologia né, e contar também, principalmente, com a disponibilidade das pessoas, né, que vêm aqui fazer o debate. Então, eu quero agradecer especialmente, né, as pessoas aqui da mesa, as mulheres maravilhosas aqui da mesa. É um prazer conhecer quem eu não conhecia pessoalmente, né? E um prazer rever quem eu já conheço. A Silvia, né, nossa colega de muitas datas, né, aqui da diretoria. E quero agradecer a professora Roberta Cantarella, que é a coordenadora atual da Comissão de Mulheres, né? Que graças a ela a gente conseguiu também né, que essa organização fosse adiante. E agradecer também ao nosso técnico aqui da SEAD, né? Que sem ele também a gente não ia conseguir veicular, né, o evento. Então, quero dizer isso, quero desejar um bom evento, né, para todas nós. E eu vou sair, mas eu vou continuar assistindo aqui pelo YouTube. Um abraço. Obrigada, Celinha. Então, eu vou passar a palavra para a Glau. A ideia é a gente discutir exatamente o ativismo lésbico em tempos de bolsonarismo, né? O que nós estamos vivendo nesse país de tantos retrocessos e ataques à população LGBT, o que tem acontecido especificamente com nós, mulheres lésbicas, quais são os ataques direcionados diretamente à nossa existência, e o que nós estamos fazendo, né? Como estamos resistindo, como estamos nos articulando. A história do movimento lésbico é sempre uma história de muita luta e muita resistência, inclusive para existir dentro do próprio movimento LGBT. Né? Precisamos aí marcar uma data, né? Ter uma manifestação, que foi o dia 19, agora de agosto, nós chamamos de orgulho lésbico, né? Para marcar dentro do próprio movimento LGBT a nossa existência. Então, vou chamar a Glau Soares, que é da Associação Lésbica Feminista Coturno de Vênus, que tem uma longa caminhada e uma longa jornada em prol da defesa das mulheres lésbicas. Glau, com você. Oi, gente, boa tarde. Bem, como a Silvia me apresentou, eu me chamo Glau, né? Estou aqui representando a Associação Lésbica de Brasília, Coturno de Vênus. Esse tema já é um tema que me atravessa em particular, né? Imagino que todas nós, que pode sentir na pele, né, o desmantelo ao falar desse desgoverno, e ao mesmo tempo falar dessa visibilidade, do que impulsiona a gente, da urgência que foi bem colocado por você, Silvia, trazendo a memória do poder ser, né, de existir com todos os atravessamentos meus no sentido de ser uma mulher preta, mãe, sapatão, né, me autodeclaro assim, entender que o presidente eleito ele reflete o êxito de um pânico moral, né, que há tempos ele vem se alimentando, né, e colocar a gente sempre ali, precisamente as comunidades LGBT, de modo geral, na linha de frente, né, o tiro aponta para a gente, né, sofrendo aí várias represálias e resistindo, e para além de resistir, traçando rotas para simplesmente permanecermos vivas, né, e com dignidade. Tem várias dentro da história, né, desde 2018 a gente vem sofrendo ataques diretos, mas, por exemplo, as falas mesmo dessa conjuntura toda, né, governamental, quando a ministra da Mulher ela fala, ela é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Isso é muito importante, né? E quando ela fala que meninas vestem rosa e meninos vestem azul, né, que para a época que a gente está vivendo é algo bizarro de se ouvir dentro do caos, né? Quando o presidente ele barra financiamentos públicos, né, para o nosso público. Bom, dentro do histórico, o caos ele vai só aumentando e a gente vai indo para o front, né, tentando resistir, entendendo que o país, nesse momento, ele ultrapassa uma marca espantosa de 500 mil mortes, né, de pessoas pela Covid, entendendo esse desmantelo de uma forma frenética. O nosso país ele reverbera esse ataque direto para a gente, né, mulher lésbica e sapatão, se considera lésbica e sapatão.
Mas, para além do discurso de ódio do presidente e os seus apoiadores, a gente perde vários direitos, né? E dos poucos que a gente já tem, né? Perdendo aí na área da saúde, da cultura, das políticas públicas. Enfim, o nosso objetivo hoje não é recuar dentro desse governo, né? E a Associação Lésbica de Brasília, Coturno de Vênus, ela vem criando rotas, traçando propostas, tentando se fortalecer em rede. Então, a gente tem tentado caminhar com vários projetos, né, entendendo esses atravessamentos que vai mexer com a nossa saúde mental, vai mexer com a cultura, vai mexer principalmente com a urgência de quem somos, né, e entender que a gente agora está sendo atacada diretamente, sendo o público-alvo do desgoverno, né, que está aí. Aí eu elenquei aqui alguns projetos que a gente tem feito, né, que a gente tem realizado, pensando nesse público, no nosso público, né, tentando principalmente cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que quando a gente fala de questões básicas como alimentação, como poder ir e vir, como poder ser atendida no SUS, é falar muito de saúde mental, é falar desse lugar emaranhado que a gente vai se entrando, né? E muitas coisas nos afetam. Como eu disse no início da minha fala, eu sou uma mulher negra, me considero uma mulher negra, eu queria ser vista como uma mulher, né? Mas aí a gente tem o crivo da negritude e isso implica a gente, inclusive dentro dos movimentos, o que a gente agarinha, onde a gente vai chegar, e pensando eu acho juntas isso fortalece, né, e nos traz saúde mental também, tentando entender como oxigenar e como seguir no caos que a gente está tendo que se organizar, né? E aí, dentro desses projetos, a gente tem um apoio emergencial às LBTs do DF em torno. Esse apoio, ele é doação, a gente vem realizando a doação de cestas básicas e kit de higiene para pessoas LBTs em vulnerabilidade social e alimentar. A gente tem também aí, feito um mapeamento cultural para pessoas LBTs, né? Com o objetivo de realizar esse mapeamento sobre pessoas lésbicas, gays, pessoas bissexuais e pessoas trans de diferentes raças, etnias, gerações, corporalidades e classes sociais inseridas na cadeia produtiva do DF. A gente tem feito também agora a 16ª mais uma ação lésbica feminista dentro do entorno aqui do Distrito Federal. Inclusive, essa mesa faz parte do calendário unificado, né, que a gente traz como proposta para a ação, no intuito de dar visibilidade, né, para nossas causas, para a Sapatão, para as artistas LBTs, enfim. A Coturno de Vênus também tem feito parceria, entendendo que quando a gente está emaranhado em rede, a gente fortalece um bonde, né? E, como diz, acho que Angela Davis vai dizer isso, uma mulher, quando se movimenta, ela movimenta toda uma cadeia. Então, a gente está indo para o front, está indo junto num projeto muito bonito, que é o do Mesoamérica, Colômbia e Brasil, né? Isso para fortalecer capacidades e laços entre defensores de direitos humanos. E um grande boom também dentro do caos, tentando se organizar nesse movimento, o Lesbocenso Nacional, que é um mapeamento sociodemográfico nacional de lésbicas e sapatão. Nesse mapeamento, a gente está fazendo junto com a LBL, Liga Brasileira de Lésbicas, e outras organizações de lésbicas e sapatão do Brasil. Então, há um tempo atrás, a Coturno de Vênus ela fez o primeiro lesbocenso distrital aqui, e entendendo essa urgência de que a gente precisa pleitear políticas públicas, precisa entender onde a gente está, como a gente pode se ajudar e como a gente pode existir nessa sociedade. Então, a gente teve esse trampolim, firmando parceria aí com a LBL, e impulsionando o Lesbocenso Nacional, né? Então, fica de convite também para todas as lésbicas e sapatonas que estão presentes aqui, tanto na mesa quanto É muito engraçado, gente, esse lugar virtual, né? Que eu falo assim, mas não estou vendo ninguém. Nesse lugar virtual, entender que a gente precisa do apoio, a gente está fazendo esse projeto sem recurso nenhum, mas com uma força de urgência mesmo, de poder
existir, para além de resistir, né? Eu ouço muito essa palavra resistir, resistir. Às vezes a gente resiste tanto e isso machuca tanto a gente. Então, a gente quer existir de uma forma leve, a gente quer poder fazer, a gente quer poder entender que esse governo daqui a pouco ele não vai existir, né? Mas o desmantelo vai ficar e a gente precisa seguir juntas. Então, o Lesbocenso ele é algo que a gente está trabalhando muito, entendendo também a construção de como que se dá uma construção, uma pesquisa, um mapeamento, como que a academia ela conversa com o ativismo, a que ponto a gente está dialogando no lugar massa, no lugar de fluidez, no lugar onde a gente, para além de produzir a pesquisa, a gente vai se fortalecer enquanto pessoa também. Então, fica aí a dica, o convite. A gente está nas redes sociais, tem o Lesbocenso Nacional aí no YouTube, no Instagram. Eu sou uma das coordenadoras do Lesbocenso Nacional e é firmar parceria, né? É juntar força e seguir dentro desse desgoverno. Assim, não tem... Eu fico muito nervosa quando eu vou falar sobre esse tema, né? O ativismo em tempos de bolsonarismo, porque é meio que falar assim, ei, gente, me deixem viva, né? Eu quero viver. Com tudo que me atravessa, sendo quem eu sou, com a urgência de ser uma mulher, eu quero viver. Eu quero passar, seguir leve, ter uma família, né? Ter saúde mental para poder falar. E eu acho que é uma iniciativa, acho não, tenho certeza, é uma iniciativa muito grandiosa ter essa mesa aqui, porque a gente ainda está podendo dizer, né? Sobre as nossas questões, sobre as nossas urgências, e a gente quer permanecer lutando e seguindo juntas, né? Eu acho que a força pegar na mão literalmente, né? Se emaranhar para poder chegar onde a gente quer chegar, né? Pleiteando políticas públicas. A gente tem sede, tem fome e tem toda a poesia de ser quem a gente é, né? E assim eu encerro minha fala, gente. Obrigada. Muito obrigada, Glau. A gente que agradece. Toda admiração pelo trabalho da Coturno, toda a força que a gente puder dar, né? Toda parceria, muito bem-vinda. E que bom saber que vocês estão tão organizadas, né? E com esse Lesbocenso, principalmente, que é tão importante, que vai servir. Eu acho que essa é a ponte que a gente procura sempre fazer enquanto, né, NEDIG, que é exatamente dialogar com quem está fazendo ativismo na ponta, né? Porque esse também é um papel da universidade, senão para que a gente serve? Não é verdade? Vou aproveitar para dar as boas-vindas para a Daniele Sanches, que se juntou a nós, muito bem-vinda, uma companheira guerreira, que milita tanto em prol também do direito das mulheres negras e das mulheres lésbicas. Seja muito bem-vinda. E eu vou passar, então, a palavra agora imediatamente para Thalita Vitor, nossa companheira, né, que é ativista lésbica e cientista política. Thalita, você tem 15 minutos, fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Silvia, obrigada, NEDIG, não é pouca coisa, obrigada também, né, Glau, Dani, Marcela, todas vocês, peço licença aí, as que lutam há mais tempo, a gente aqui falando de visibilidade lésbica, 19, 29, porque muitas lutaram, e lutaram muito antes de nós, por isso que a gente também se energia aqui umas nas outras, para seguir em frente, né? A Glau fez um panorama aí, e ela começa falando de um pânico moral que tomou conta da sociedade, é nesse pânico, né, que o neofascismo, que esse protofascismo sustentar e tem se alastrado muito. A gente está aqui no ambiente da Universidade de Brasília, nossa casa, né, da balbúrdia, não por acaso, quando a gente diz que nós, pessoas LGBTQIA+, nós mulheres, as mulheres negras, as mulheres lésbicas aqui, estamos na linha de frente do tiro, né? É porque tem tiro mesmo, né? Porque nós estamos, não é qualquer momento que a gente está vivendo agora, a população civil brasileira está 2 vezes mais armada, está mais armada até do que as próprias polícias, né? Tem mais arma hoje na mão de civil do que arma na mão das forças auxiliares de segurança. Bom, a gente está vendo que toda aquela conversa que durante muito tempo as esquerdas fizeram, de que era uma cortina de fumaça, ainda fazem, né? Era uma cortina de fumaça, a economia que importa, e toda essa discussão que as feministas vinham trazendo há muito tempo,
de que é central o debate de costumes, aí colocou a gente no negócio de identitarismo, né? De costume, que isso não importa, que esse maluco não vai adiante, que não tem condições de o Brasil eleger, e não só o Brasil, mas como o mundo inteiro elegeu pelo popular pessoas como o atual presidente. Eu não gosto muito de falar o nome dele, acho que não está dando muita sorte, eu vou continuar chamando de coisa ruim ou qualquer outra coisa que o valha, e ele não vai substituir aí. Mas se alicerçaram e forjaram essa eleição, né, Glau? Você falou também dessa coisa do papel que a Damares cumpre, por exemplo, a gente tem um Ministério de Direitos de Mulheres e tal, que não executa um real, né? É uma execução orçamentária ridícula, pífia, ano após ano. Acho que a única destinação que, se a gente for lá ver, de 2009, 20 e até 21 do Ministério da Damares, é por Criança Feliz e porque tem um monte de entidade de igreja ali que está recebendo dinheiro, né? No fim das contas, é a gente também que está indo para a rua, isso é importante para a resistência. Retomar, né? A gente que muitas vezes colocou o nosso ativismo, a nossa militância em outros espaços, em outras organizações, de uma disputa de valores importantes de programa, mas agora a gente retorna para o território porque o nosso povo está com fome, porque o nosso povo está morrendo muito mais, sempre morreu, mas está tudo mais aguçado, mais grave. O índice de miséria no Brasil aumentou assustadoramente, né? E a gente sabe quem é a maioria da população pobre, quem é a maioria da população miserável no Brasil são as mulheres, e são as mulheres negras, as que mais morrem de Covid também, as que estão sendo menos vacinadas, né? Ainda com toda a resistência do SUS, com um Plano Nacional de Imunização que apesar deles, né, tem conseguido, enfim, dar alguma resposta, apesar de todo o escândalo que a gente está vendo aí, né, de corrupção, não era só cloroquina, né, não era só ter todo um esquema pesado de corrupção, e nós estamos perdendo, como eles já anunciaram, né? Eles anunciaram que o problema era a gente, era a ideologia de gênero. Essa semana a Record gastou um tempão, né, para explicar para o povo de Deus, com dinheiro público, o que é ideologia de gênero, por que nós, e aí para nós mesmo o papo, o que nós estamos fazendo com as crianças, né? Tem um vizinho aqui, dia desse, gritando que a gente podia ser o que a gente quisesse, desde que deixasse as nossas crianças em paz. Gente, é o debate de muito antes, né? Esses projetos de escola sem partido, por exemplo, e hoje a gente está vendo o quanto que todas as pesquisas indicando o quanto que os temas transversais de gênero e sexualidade têm caído nos currículos escolares, não estão abordando mais. Isso tem a ver com dessa década de censurar, de vigiar, de criminalizar as professoras e os conteúdos escolares. E esse conteúdo escolar era dirigido a nós. Eu já vi uma das mentores lá, uma das amigas da Damares, não sei o que, ela ocupou até agora um cargo de ministra nesse governo, com essa mulher, e a teoria da figura, isso foi, inclusive, ela falando para a Jaqueline de Jesus, né? A Jaque aqui da psicologia e tal, que é uma figura queridíssima, e a gente estava discutindo sobre gênero e programação, startups de um debate antigo, mas que tomou muito, muito fôlego, né? As feministas querem destruir, querem fazer os homens virar gays, querem trocar, cortar a genitália das crianças, enfim. E, bom, nesse pano de fundo a gente perde em educação, obviamente, porque a gente deixa de ter algum papel ali, e a gente, na verdade, é o problema, é o que você tem que se esconder, a gente perde em cultura, com toda a censura que tá sendo operada pelos, enfim, pelo Estado, né? Por toda veja aí, até a instituição, a Fundação Palmares também. A gente tem, até registrei de fazer um alerta aqui sobre, a gente começou sobre isso, Silvia, no ano passado, e estava parado, um projeto sobre reprodução assistida, né? Que o Brasil não tem essa regulamentação da reprodução humana assistida por meio de lei, mas regulamenta por uma série de diplomas, enfim. É o Conselho de Medicina, o Ministério da Saúde e tal. E agora o fundamentalismo olhou para isso e falou, bom, vamos, né, vamos atravancar mais a ciência, mas não é só o descarte de embriões, né, que eles dizem que são aquelas vidas
que é uma criança, né? Um óvulo fecundado, imagine, desde a concepção é uma pessoa com direitos, na visão fundamentalista, mas também o impedimento para que nós possamos acessar esse tipo de serviço. Não só botando preços altíssimos, né? Por meio de regras de doação, como também impedindo a gestação de substituição, enfim, é uma série de coisas que operam contra a comunidade LGBT bem diretamente. Bom, para finalizar, assim, acho que estou falando de forma muito, muito aleatória, eu queria lembrar, né, que quando a gente fala de ativismo, tem uma diferença aí para mim, assim, com a militância. Às vezes o ativismo ele tende a ser muito individual, às vezes, pulverizado. O meu ativismo não necessariamente está conectado com o coletivo, com uma organização, né? E eu acho que o tempo que a gente vive agora exige muito de organizações, exige muito de ação coletiva, de ação organizada, pela nossa segurança, né, Dani? Para que a gente continue viva, a gente precisa organizar ativistas e impulsionar processos militantes mais duradouros, né? Os projetos de solidariedade, eu quero aqui também falar do nosso projeto de solidariedade, né? Junto com a cultura, em determinados momentos, Casa Cotirene, né? A Coalizão Negra por Direitos, aí a Solidariedade Mais de Nós também, a gente tem já mais de um ano conseguido atender centenas de famílias e todas com chefias femininas também, é a prioridade da gente. Então, essa reconexão com a comunidade acho que vai ajudar muito a gente, e essa reconexão com a subalterna, de uma maneira geral, né? Acho que a gente precisa fazer alianças mais amplas mesmo. Temos que a obrigação histórica de dilatar as fronteiras das esquerdas. A gente precisa de frentes amplas nas ruas. A gente precisa, enfim, de nos conectar à maioria da população. A gente o tempo inteiro está dizendo que, olha, sobe a rejeição do presidente da República, de toda essa machaiada frágil, de toda essa masculinidade tóxica, porque é bem isso, né? O cara fica preocupado, no meio da pandemia que mata 500 mil de brasileiros, o cara está preocupado se ele não brocha. Se tiver alguém vai poder explicar, mas que perseguição é essa, né? E aí também temos que cuidar dos nossos da esquerda, né? Para puxar um gancho aqui, porque toda hora a gente vê. Aí esse dia saiu a perna do Lula na internet, a esposa dele e tal, e aí foi para cima colocar ali a genitália feminina, como se o Bolsonaro tivesse uma vagina, e isso aqui coloca ele numa posição inferior em relação a Lula, que teria ali um falo, enfim, maior, e a gente tem o tempo inteiro que dizer alerta de misoginia e alerta de homofobia, aí depois tá lá o Bolsonaro com o Hélio, homofobia e racismo, né? O Hélio Negão, que é o deputado federal mais votado do Rio e tal, é aliado dele, e aí sugere-se que ele seja gay. Então é uma disputa de valores muito forte, que a gente tem que fazer cotidianamente entre os nossos, inclusive, né? É cansativo, mas se a gente quer derrotar, não um homem, mas derrotar valores na sociedade, valores, como a gente falou, como esses protofascistas, derrotar esse pânico moral, a gente precisa de um outro programa, a gente precisa de um outro programa libertário, feminista, antirracista, anticapitalista, né? Independente de como a gente vá se organizar para o processo eleitoral, que não dá para a gente não falar aqui também, né? A gente quer derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo quanto antes, a todo momento, mas tem eleição ano que vem, a gente precisa se organizar para isso. É uma trincheira importantíssima. O ativismo lésbico conseguimos fazer aí, né? Finalmente, Sapatão assumido, vereadoras do ano passado, né? Partidos distintos, mas tem orgulho e todos de esquerda também, né? Acho que fizemos uma Sapatão que era bolsonarista. Fizemos não, né? Mas ela se prestava esse papel dessa contradição aí de fazer luta contra a gente. Mas é importante que a gente amplie também essa representatividade.
saber bem onde é que a gente está, com quem que a gente caminha, é muito importante, e seguimos aí, desejantes, né? Desejantes, não necessariamente deitadas a gente sempre vai querer também estar, mas atentas, alerta e desejantes de um programa de transformação em que a gente seja parte central, né? A gente já foi muito chateada, né? Falei muito aqui sobre o quanto a gente não foi ouvida, o quanto que a gente alertava do que podia acontecer e a gente foi preterida e todo mundo acho que já entendeu agora que não era só cortina de fumaça e que ou se faz um programa feminista para derrotar esse protofascismo brasileiro ou a gente não vai derrotar. Muito obrigada, Thalita. Você tem toda a razão. Eu acho que é o momento de fazer efetivamente um programa feminista, né? Não heterocis normativo, também muito importante, né? Que isso esteja nessa pauta desse programa que você estava falando, né? Sobre, eu lembrei muito de todas essas simbologias falocêntricas que usam o tempo todo para nos calar. Daí eu acho tanto que as feministas são associadas muitas vezes às mulheres lésbicas. Por quê? Né? Vocês não gostam de homem, né? Vocês têm que ser corrigidas. O estupro corretivo parte desse pressuposto, né? É quase como se quisessem a todo tempo nos calar, né? Dizendo, vocês não têm um falo, a nossa definição da nossa existência não passa por isso, né? Eu acho isso sempre muito chocante, porque é sempre algo que é colocado a nós o tempo todo, como se a nossa existência tivesse que ser pautada pelo masculino o tempo inteiro. É muito comum que falem, você é lésbica porque você não gosta de homem. Eu sempre digo isso, eu falo, não tenho nada contra, inicialmente, né? Tenho até muitos amigos homens, tá tudo bem. Mas não, a minha existência não diz respeito ao masculino, eu acho que isso que incomoda tanto. Né? Ser lésbica não é sobre não gostar de homens, é uma frase que eu sempre uso muito. É sobre amar mulheres, né? Sobre se relacionar sexual e afetivamente com mulheres. Eu acho que tem uma diferença muito grande nisso. Né? Mas não vou falar mais. Vou passar a palavra para a Daniele Sanches. Dani, seja muito bem-vinda, se junte a nós. A Daniele é ativista do coletivo IA Assenteua, falei certo? IA Assenteua. Assenteua. Então, isso. Seja muito bem-vinda para somar com a gente nessa discussão. Olá, gente, boa tarde. Desculpe o atraso, mas a gente estava numa movimentação que, além de ser militante de direitos humanos, né, a pauta LGBT, da pauta da periferia, eu também sou assessora parlamentar. Então, hoje a gente estava acompanhando uma pauta que é muito importante, que muita gente acha que não tem conexão, né, com as vivências LGBTs, em especiais LGBTs, que é a pauta, né, de pessoas que convivem hoje com o tratamento do câncer, né, e estão tentando fechar a oncologia do Hospital Sara, que é a única aqui no Distrito Federal que trata sobre cânceres raros, e sobre o câncer raro e a maioria, né, na sua forma ali na parte óssea. Então, boa tarde a todas. É muito bom chegar numa mesa onde eu me identifique, né, com pessoas que eu veja cara preta, né, de mulheres pretas e de mulheres da periferia. Antes de qualquer coisa, eu faço uma discussão da minha lesbianidade a partir do meu corpo periférico, né? A partir das minhas vivências dentro da periferia, a partir de uma realidade onde mulheres lésbicas são, dentro desses espaços, né, da periferia, são extremamente atacados, violentados, né, e desrespeitados. A Thalita falou muito bem sobre... Ontem eu estava numa discussão sobre essa questão da imagem do Bolsonaro, do Lula, né, dessa imagem fálica que a gente tem, e de como os corpos negros, né, dentro dessas redes sociais, eles são achacoalhados, né, eles viram chacotas, em especial corpos negros e gordos. Quando a gente fala de mulheres LGBT, de mulheres LGBTs, a gente está falando também nessa perspectiva. Então, falar sobre vivências
né, da lesbianidade no tempo de Bolsonaro é falar de uma negativa cotidiana de direitos fundamentais, né, de uma negativa de acessibilidade. E quando eu falo de acessibilidade, eu não estou falando só na perspectiva da saúde, que a gente já tem, a Glau trouxe isso muito bem, não falar sobre acesso a políticas sociais, eu estou falando de espaços sociais de convivência. Eu sou moradora da Ceilândia, sou nascida e criada, e eu já estava aqui no plano, andando, e a gente viu que todas as quadras do plano piloto têm uma área de lazer, né? Inclusive, uma amiga falou, tipo, como se todo mundo do plano piloto tivesse um bosque. Enquanto corpo LBT caminhando nessas ruas, eu me questionei por que na Ceilândia não tem isso, né? Por que dentro das nossas periferias a gente não consegue acessar direitos fundamentais? Que antes da saúde, a gente tem o direito da vida, e a vida também perpassa por esses espaços de lazer. Então, não dá para a gente discutir hoje, né, lesbianidade, e por que eu falo isso? Porque dentro da minha comunidade eu não tenho espaços de cultura, não tenho espaços de lazer que eu possa vivenciar. A gente tem a Casa Cotirene na Ceilândia, a gente tem a Praça Cidadã na Ceilândia, mas são espaços que estão na estrutura de OSC, né, de organização da sociedade civil. Eles não estão na estrutura da política pública e da política da cidade, né? Foram organizações que foram chegando, que criaram a Ceilândia como referência, entretanto, você não tem essa distribuição como tem no plano piloto, né? De espaços de vivência da minha lesbianidade. E a gente ainda convive com todo o desconforto de ser uma pessoa LGBT dentro da periferia. Porque a gente não tem a política pública chegando, a gente não tem uma educação que seja para a inclusão e que trabalhe a perspectiva, né, de mulheres lésbicas nesses espaços, não só a forma de como eu me relaciono afetivamente, mas também como a forma como o meu corpo LGBT, preto, periférico, vai circular nessa cidade de forma segura. Eu acho que a gente precisa ampliar. E aí, falar de periferia nesse momento, ele é fundamental, né? E, para além disso, eu também trago uma perspectiva que é uma perspectiva de terreiro. Eu sou uma mulher preta, periférica, sapatona, gorda, de terreiro. Então, dentro do terreiro, também, esse corpo ele é um corpo marcado, muitas vezes pelo machismo, né, de homens que se colocam, e aí eu não vou falar se esses homens são brancos ou negros, porque todas essas características estão dentro do terreiro, mas também é um corpo que não te permite, que em muitas tradições não permite com que eu possa ser ou alçar espaços e construções dentro do candomblé. Né? Tem muitas casas tradicionais que violam esses corpos LGBTs no sentido de não permitir que essas mulheres lésbicas, bissexuais ou transexuais possam fazer ações. E essa é uma discussão que a gente já tem feito dentro dos territórios tradicionais, mas que, nesse período bolsonarista, essas discussões vêm se engrossando, né, trazendo outras perspectivas, no sentido de que o fundamentalismo religioso também está presente dentro das tradições de matriz africana. Eu acho que a gente precisa deixar isso demarcado, e eu sempre falo isso numa perspectiva de estar numa casa que me permite, né, e que dá, enquanto mulher lésbica, né, dentro desse espaço. Então, fazer essa construção de corpos LGBTs dentro das periferias e dos espaços religiosos, em tempos de Bolsonaro, ela tem sido desafiador. Primeiro aspecto é por causa do fundamentalismo, né? E quando eu falo fundamentalismo, só da perspectiva cristã, né? Eu falo na perspectiva de que o candomblé ele foi embranquecido, né? Ele traz características eurocêntricas, e, inclusive, isso é demarcado nas nossas vestimentas, porque a baiana é uma roupa europeia. Né? Quando a gente vê as baianas em Salvador, em qualquer espaço vendendo acarajé, e você olha para aquelas roupas, a gente nos remete, né, ao século XIX, onde as mulheres tinham que andar todas cobertas. São 7 peças, gente, que formam a baiana. Imagine no candomblé, no mês de agosto, uma mulher vestindo 7 peças de roupas, enquanto o homem são 2.
né? Então, assim, a gente também tem que pensar sobre isso. E dentro das periferias. E quando eu falo desse avanço do bolsonarismo, eu falo também das forças policiais, né, que têm atacado cotidianamente as mulheres lésbicas, transexuais e bissexuais dentro das periferias. A gente vive um ataque cotidiano, inclusive na negativa, por exemplo, de guardas. A gente tem acompanhado o avanço desse fundamentalismo religioso e desse fundamentalismo a partir de uma perspectiva conservadora, quando a gente vê mulheres lésbicas perdendo a guarda dos seus filhos, mulheres lésbicas sendo questionadas sobre a criação dos seus filhos, mulheres transexuais não tendo o direito de convivência familiar e comunitária, mulheres bissexuais sendo expulsas de casas por causa da sua orientação sexual. Então, a gente vive um momento que é um momento desafiador. E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que construir, né, para o enfrentamento ao bolsonarismo é conseguir construir identidades que tragam possibilidades, né, de diálogo. Eu acho que a gente está num momento tão extremo, né, que a gente não sabe nem se vai ter eleições no ano que vem. Eu sou da política que eu acho que a gente não pode esperar 2022 para derrubar o bolsonarismo. A gente tem que ir para cima agora, a gente precisa fazer o levante popular, e esse levante ele tem que ser encabeçado por mulheres negras, porque somos nós, mulheres negras, que temos os nossos corpos mais violentados, mais hipersexualizados, né? Nossa figura, ela sempre foi hipersexualizada, ela sempre foi colocada como uma figura onde são abjetos sexuais, não é nem objeto, nosso corpo é abjeto mesmo, sabe? Porque as pessoas só conseguem nos enxergar a partir da perspectiva sexual, né? E as mulheres lésbicas são as que mais sofrem também com estupros corretivos, né? Somos que sofremos mais violência doméstica, então não dá para a gente desvincular. Então, quando eu falo que o levante ele tem que partir do pressuposto de que mulheres negras precisam ocupar espaços de discussão e de poder, é dizer que a gente precisa ir para esse enfrentamento, né? Esse levante que tem acontecido para o dia 7 de setembro, todas as movimentações que a gente tem visto, né, ela é assustadora. Então, assim, a gente tem uma carta da polícia, né, da Associação de Policiais do Brasil, falando que se houver uma ruptura com o governo, né, a Polícia Militar vai seguir as orientações do Exército. Então, assim, onde ficam as mulheres lésbicas? E a gente sabe o que foi a ditadura militar para corpos, né? E aí eu não vou nem falar LGBTs, mas corpos LGBTs. Né? A gente sabe como é que nosso povo, né, nossos mais velhos, nossos ancestrais, sofreram com a ditadura militar. Então, assim, quando eu falo que eu nem sei se vai ter essa possibilidade de eleição, justamente não porque não vai haver o ato, né? Mas é porque a dificuldade de nós, LGBTs, assumir esses espaços de discussão política, eles têm se afunilado, né? E a possibilidade de não elegermos nenhuma pessoa LGBT, ela está aí latente, né? E pode ser bem diferente de 2016, de 2018, né? Onde as eleições trouxeram diversas pessoas LGBTs, 2020 também nas eleições municipais, que trouxeram diversas pessoas LGBTs, mas em 2022 e 2024, a gente não sabe se essa vai ser a realidade do Brasil. Então, quando a gente fala que não vai ter eleição, não vai ter eleição para o meu povo, né? Para as minhas irmãs, para os meus irmãos pretos e pretas, LGBTQIA+, que possam acessar esse espaço, né, da política. Então, eu acho que essa estratégias, ela tem que sair das periferias. Ceilândia hoje é a maior cidade satélite, né? E tem uma grande potência e tem um grande movimento LGBT que ia mais, tem um monte de mulheres pretas, sapatão fazendo revolução na cidade, e a gente precisa entender esse espaço da periferia como um espaço determinante para a construção social e para a mudança social a partir do paradigma do bolsonarismo. Eu acho que é isso, gente. Não sei se eu me fiz entender, mas a gente vai dialogando aí. Com certeza, se fez entender muito. Acho que a Glau colocou aqui no chat que você
emociona ela, né? Eu acho que a todas nós, assim, fico profundamente tocada com a sua fala. Acho que você tem absoluta certeza, razão com essa questão da periferia, né? De ser a partir da periferia esse movimento e a gente ir juntos, somando como for possível, né? Mas obrigada, Dani, você é uma potência, né? Você nos representa demais, a gente sempre aprende muito com você. Muito legal todas as questões que você colocou, né? E aí a gente vai retomar algumas depois quando abrir para os debates, né? Porque tem alguns comentários aqui no chat sobre a questão do fundamentalismo religioso, né? Tão importante da gente debater esse sentido, enfim, das eleições, né? Dessa questão que você coloca da disputa dos espaços. Será que, eu concordo muito com você, será que terá para nós, né? Para eles terá, né? A questão é para nós. E espaços de fala, né? Outro dia, vou até deixar isso registrado publicamente, o grupo de WhatsApp que nós estamos organizando a primeira conferência LGBT da Universidade de Brasília foi atacado, né? Foi invadido. Né? Nós recebemos uma série de agressões dentro deste grupo de WhatsApp. A gente tem agora que tomar cuidado para não divulgar os links muito anteriormente dos nossos encontros, porque a gente está sofrendo ameaças online e essas ameaças têm se tornado cada vez mais fortes e presentes, e a gente já está vivendo nesse panorama de repressão, né? Então, eu não posso divulgar um encontro de mulheres lésbicas com antecedência pelo medo dele ser invadido, né? E pelo medo da gente sofrer agressão, perseguição, enfim, como vem acontecendo com muitas de nós, né? A gente tem companheiras que estão sendo perseguidas, né? A gente tem companheiras que estão sendo ameaçadas, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres bissexuais, e é muito importante que a gente fale sobre isso. Mas agora eu passo a palavra para Marcela, nossa parceira, para fechar essa roda, né? Marcela Amaral, que é professora da UFG, pesquisadora do Sertão, grande parceira nossa na construção da Semana de Visibilidade Lésbica. Uma honra ter você aqui, um prazer dividir essa mesa com você. Marcela, vamos lá. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Quero cumprimentar as companheiras da roda. Nossa, que responsabilidade, hein, gente? Fechar uma roda. Roda, para mim, é uma coisa muito sagrada, assim, né? E eu, assim, já tenho total consciência de que eu não consigo fechar uma roda dessa. Tem muita coisa que a gente consegue apontar flechas, né? Flechas para o futuro, de caminhos que precisam se abrir e que a gente precisa se fortalecer. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade desses encontros, desse diálogo com Thalita, com Glau, com Daniele, com Silvia, com Val, que não está aqui, com Célia, o pessoal da DIV, porque, assim, são sementes que a gente vai plantando ao longo de um caminho e que elas vão fortalecendo, vão brotando, vão dando esperança para a gente. Né? Então, eu me lembro que no ano passado, ainda no primeiro ano de pandemia, Silvia já falou, eu sou professora na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Ciências Sociais, então sou socióloga, sou ativista lésbica aqui e passei muitos anos trabalhando em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Comecei minha carreira em Angicos, uma cidade em que eu pude vivenciar experiências assim muito bacanas de uma educação que traz esperança para pessoas que nunca teriam acesso à universidade num outro contexto. Então, isso me mobiliza muito a construir essas parcerias, esses diálogos. Então, no ano passado, esse ano de pandemia, entrei em contato com essas mulheres poderosíssimas aí da Universidade de Brasília e falei, vamos fazer uma visibilidade lésbica. Cadê a virada lésbica que vocês sempre fazem, né? E colamos essa ação no ano passado e fiquei muito feliz da gente poder retomar essa parceria esse ano e trazendo novas pessoas, né? E fazendo isso de uma maneira coletiva, articulada, que eu acho que esse é um dos caminhos que a gente precisa seguir nesse ativismo lésbico, nesse contexto que a gente vive agora, né? Então, eu estou super de acordo com todas as falas aqui, vamos ver se eu consigo ir além daquilo, porque algumas coisas que essas mulheres falaram aqui, eram coisas que eu pretendia falar, então espero não ser muito repetitiva.
Eu acho que tem uma coisa que é bacana, antes de entrar assim mesmo no tema, e que alguém colocou aqui no chat, é um pouco essa referência às datas, né? Porque às vezes as pessoas não sabem bem qual é a diferença entre o dia 19 e o dia 29, né? O dia de orgulho e o dia de visibilidade. E é claro que essas datas são sempre datas e que acho que envolvem atividades no mês inteiro, mas para quem está na luta, para quem está no ativismo, para quem está vivendo essas lesbianidades, a gente está nessa luta pela visibilidade do dia, né? Dentro da universidade, por exemplo, eu com as meninas aqui da G, eu não tenho outras lésbicas, por exemplo, professoras, docentes, para fazer parceria no meu núcleo. Né? Então, assim, um dos desafios que a gente enfrenta cotidianamente para fazer qualquer coisa é como dar visibilidade, como construir essa visibilidade dentro da universidade quando essas pessoas não existem aqui. Elas não estão aqui, né? Então, mais uma vez se coloca essa nossa necessidade de buscar essas articulações e construir esses caminhos de parceria mesmo. Então, assim, para quem não tem esse conhecimento, então, o dia 19, ele tem a ver com um conflito que aconteceu no Ferros Bar, ainda durante a ditadura, especificamente no ano de 83, em que, né, algumas mulheres foram impedidas de entregar um material político, né, de um bar que era frequentado por pessoas LGBTs, né, na época talvez com uma outra sigla, um outro nome, mas com pessoas que frequentavam esse bar, mas que, como recorrentemente acontece, algumas pessoas, ainda dentro desses contextos, são impedidas de existirem plenamente, e foi o que aconteceu. Então, a partir disso, né, dessas mulheres serem impedidas de entregarem esse material, se organizaram, né, uma das lideranças é a Roseli, que era uma filósofa e que liderou, então, esse movimento, que, por isso, a gente tem aí Glaucio, se você quiser abrir o microfone para falar, fica à vontade. Eu vi que você comentou, por favor, faço questão. Pode seguir a sua fala, qualquer coisa eu complemento depois. Eu gosto mais de conversar do que de falar, assim, né? Fica super à vontade. Então, Glau falou aqui, um grupo de ação lésbica feminista existente entre 81 e 89. Então, também num contexto de muita dureza e de um enfrentamento que precisa muita coragem, né? Assim, para você se colocar num determinado contexto, sobretudo num contexto de ditadura, que não é muito diferente do contexto que nós estamos agora, né? Tem lá as suas diferenças, mas os contextos de opressão, de ameaça, de violência, tem muitas semelhanças. Já o dia 29 de agosto, que é celebrado como o Dia da Visibilidade Lésbica, ele se refere ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas que aconteceu em 1996. Estou certa, garotas? Bom, então, se alguém estava com dúvida, está devidamente contextualizado aí. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente marcar a relevância desse encontro, a importância dessas parcerias e para honrar essas mulheres que vieram antes, como Thalita bem lembrou. Né? Eu acho que nenhuma de nós poderia estar em qualquer desses espaços se a gente não tivesse aí um histórico de luta anterior a nós. Acho que isso é bem importante falar. Bom, além disso, gente, eu sou uma mulher que vive em Goiânia, sou mãe de uma criança de 12 anos, a Nina, vivo os desafios de ser uma mãe lésbica, uma professora lésbica, uma pessoa lésbica que vive os desafios de viver numa cidade extremamente conservadora, que é Goiânia, extremamente simpática a esse governo genocida, onde a gente vem vivendo uma série de ameaças desde que se instalou o golpe, desde que se instalou essa quadrilha, que eu não chamo mais de quadrilha, agora eu chamo eles de saqueadores. São os mesmos saqueadores de sempre, que saquearam essa terra, que violentaram essa gente. Então, assim, esse pessoal, desde que esse pessoal se instalou, do modo como está aí o nosso governo atualmente,
a gente sofre e acompanha as ameaças, né? Porque, embora eu more numa região considerada periférica no contexto da cidade de Goiânia, mas obviamente que eu tenho muitas proteções, seja por ser uma mulher branca, seja por ser professora, servidora pública, etc. Mas a gente acompanha, por exemplo, os nossos estudantes e as nossas estudantes muito de perto. Então, a gente viveu situações de relatos de uma estudante que foi internada num convento, até, quer dizer, uma coisa que quando a gente pensa em história de teorias lésbicas, né, pensamento lésbico, a gente vai estudar a história da sexualidade, a gente sabe para onde essas mulheres iam, né, iam para o manicômio, para o convento, né, que tipo de trato era dado a esses corpos, como das pessoas estarem tomando uma cerveja na porta da universidade e passarem pessoas falando quando o resultado das eleições se efetivarem, a gente vai voltar aqui e vai matar vocês. Né? Então, é uma multiplicidade de, né, assim, uma série de formas de violência para dizer que a gente não pode existir e que a gente perdeu, digamos assim, né? Então, tentando ser um pouco mais sistemática assim na minha fala, para a gente também não se estender muito, a minha perspectiva é que a gente vive mesmo um cenário de terror, de desesperança frente a esses ataques todos que a gente sofre e que são recorrentemente legitimados por esse governo, que é um governo misógino, racista, que não tem nenhum comprometimento com os direitos, né, LGBTs, além de não garantir direitos que já foram, né, em outro momento conquistados. Promove a violência contra nós de uma maneira totalmente desavergonhada, né? Então, eu fico pensando que a gente tem alguns desafios à frente, porque, assim, várias coisas que vocês disseram foram coisas que eu adoraria me dedicar aqui a falar, mas elegi algumas coisas para a gente colocar na roda. Então, uma coisa que tem me chamado muita atenção e que tem mobilizado as minhas ações nos mais diferentes níveis de atuação é essa certeza de que a gente precisa se juntar. A gente realmente precisa se movimentar numa direção. Então, eu acho que o grande desafio que eu identifico agora é o fortalecimento de lésbicas, de LGBTs, fortalecendo esses espaços e construindo pontes, né? Essas pontes podem ser entre universidade e sociedade, entre parlamentares e professoras, movimentos sociais e comunidades. Estou pensando mesmo no fortalecimento de uma criação de uma grande rede que tem caminhos muito diversos e que eu acho que a gente não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a gente precisa encarar isso com muita seriedade, porque a gente tem aí um ano de muita luta pela frente. O outro desafio, acho que talvez seja já um desdobramento, assim como eu vejo que esse pode acontecer, é como a gente vai pensar juntas e criar estratégias mesmo efetivas de políticas de coalizão entre os diferentes ativismos lésbicos feministas, com a luta antirracista e anticapitalista, com a luta do povo indígena e da periferia e em defesa da democracia. E eu não vejo outro caminho que não venha das mulheres, como disse Daniele, e apoio. Não vejo outro caminho que não seja a gente colocando e reconhecendo a importância e a urgência de que as mulheres negras estejam à frente desse processo, por tudo isso. Então, eu não vejo mesmo um caminho possível para essa virada. Eu tenho falado muito em aula, em qualquer lugar que eu posso. A gente precisa viver uma virada democrática e ela tem que começar ontem, né? Assim, é para já, é para ontem. A gente não pode permitir que esse movimento ele se estenda ainda mais do que a gente já vive aqui.
E aí eu acho que um ponto que é bem importante a gente frisar em todos os espaços em que a gente está, e eu tenho feito isso já há alguns anos, é que a minha compreensão é que a gente não vive no Brasil em Estado democrático há um bom tempo, né? Então, acho que eu posso localizar aí, com toda a crítica que a gente pode fazer com relação ao que é essa democracia, como ela foi estabelecida, para quem ela estava, né? Eu acho que todas essas críticas cabem e são reais. A democracia nunca esteve, de fato, para todos e todas, do modo como a gente gostaria que estivesse, mas o fato é que, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, a gente tem a instalação de um Estado autoritário e não democrático nesse país, e a gente precisa lidar com isso. Então, não adianta muito a gente pensar estratégias que só funcionem em um contexto democrático, né? Assim, essa é a minha leitura. Não adianta você ir para a rua de peito aberto com uma bandeirinha de paz quando você está lá na rua e você leva bomba, batem em parlamentares, matam pessoas, espanca, desaparece, tem que fugir do país. As pessoas têm que fugir do país porque pesquisam agrotóxico ou porque defendem os direitos humanos ou porque... Imagina, a gente vive num cenário em que o Brasil, nesse momento, é um dos lugares onde está mais perigoso para jornalistas e pessoas que atuam em direitos humanos, onde nós estamos, né? Então, assim, eu concordo muito com Gal quando ela fala do desmantelo, né, que a gente vive, porque a gente tem, de fato, um desmantelo de boa parte do que a gente caminhou até aqui. E aí, um parêntese, já dialogando com Thalita, eu acho que o debate de gênero e educação, que é onde eu mais, né, me sinto também à vontade para falar, porque é o que eu faço. Eu tenho um grupo aqui que chama Gênero e Diferença na Educação, que eu estou em escola pública discutindo gênero, raça, sexualidade, diferenças e tal, imagina, né, em Goiás, onde a gente tem um número de escolas militares e um movimento extremamente conservador e violento em muitos sentidos, mas que depois eu quero voltar a falar no diálogo com Thalita, assim, porque a gente tem em 2020 uma decisão muito importante com relação a isso, quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei que foi aprovada no Gama e que instituía uma proibição de utilização de determinados materiais. Então, o STF se posiciona claramente, assim, explicitamente com relação à inconstitucionalidade de qualquer ação que vá na contramão do papel do Estado no preconceito de gênero, identidade sexual e etc., né? Traz toda essa coisa do pluralismo pedagógico, da liberdade de aprender e ensinar e tal. Então, assim, vejo com ótimos olhos e achei lindo ontem ver na mídia índia oficial, nos perfis da Guajajara e tal, o povo indígena em frente ao STF, porque a gente precisa brigar pela democracia ali, porque o Congresso está meio complicado, né? Então, assim, mas voltando à fala de Glau sobre o desmantelo, quer dizer, a gente tem um desmantelo do que veio aqui e a gente tem a instalação de uma necropolítica absurda, uma coisa assim, sem parâmetro, e o pior, com um governo que ainda nesse momento é legitimado por uma parte significativa da população. Então, a gente precisa conversar com essas pessoas. A gente precisa encontrar um caminho possível de fortalecimento, de acolhimento e de convencimento mesmo dessas mulheres. Eu não sei como é que a gente tem que fazer isso. Porque o problema da Mana, que é lésbica, num contexto totalmente diferente do meu, tem muitas diferenças, mas tem muitas semelhanças também. E eu acho que são nesses atravessamentos que nos ligam e nos fortalecem, é que a gente vai precisar se agarrar para a gente dar essa virada. E aí, assim, né, para fechar mesmo, eu só queria dizer que eu também sou agora, em Goiânia, do Comitê do Estado de Enfrentamento à LGBTfobia. Sou suplente da companheira Michele, aqui da UFG, representando a UFG.
é uma coisa bem curiosa, porque a gente vive aqui o governador do estado é o Caiado, né? Mas a gente tem esse comitê no âmbito do estado e que a gente trabalha assim, com muita luta para manter e fazer funcionar com representações diversas da comunidade, de instituições, de coletivos e tal. Inclusive, hoje a gente tem uma live também. E os dados da lesbofobia e da LGBTfobia são muito sérios, né? O que vem acontecendo é muito sério. Eu fiquei totalmente passada, ainda que não seja um relato de uma violência física e como todos esses relatos horríveis que a gente vê, por exemplo, com relação às mulheres trans, né? E essas coisas que vêm acontecendo. Mas quando eu vi uma estudante aqui da universidade me falando que há 2 anos ela tinha sido internada num convento, eu realmente pensando, gente, o meu alcance para eu enxergar... Assim, a gente ainda tem pouco alcance. Muitas vezes eu mesma faço uma autocrítica e percebo que isso é algo... Vejo isso como algo que não está no nosso horizonte, mas está. Ainda está no nosso horizonte esse tipo de situação. Pessoas que não podem existir, pessoas que são mortas, pessoas que têm seus corpos objetificados, como também foi dito nessa mesa, e pessoas que são impedidas de existirem por serem mulheres e lésbicas. Então, assim, o dossiê do lesbocídio, que eu acho que é um documento referência para todas nós, e eu acho maravilhosa a iniciativa da Coturno com relação ao lesbocenso, porque vai trazer mais informações para a gente, mas entre 2000 e 2017, o número de assassinatos de mulheres lésbicas aumentou cerca de 90%, e a gente sabe quem são as mulheres que são mais assassinadas, né? São as mulheres negras, e entre 2014 e 2017, 126 mulheres foram mortas no Rio por serem lésbicas. Isso sem contar os dados de suicídio, isso sem contar os dados que são considerados feminicídio, isso sem contar os dados que a gente não sabe. Então, a gente tem um desafio muito grande com relação às nossas crianças, com relação aos jovens desse país, às jovens desse país, à juventude da periferia, comprometimento com isso que Daniele fala sobre esses instrumentos de lazer, de sociabilidade, de convívio. No meu bairro só tem distribuidora de bebida, igreja evangélica. Onde que as pessoas vão se encontrar, cara? Onde que as pessoas vão se encontrar? Que vale que a gente tem uma pista de skate. Então, assim, é algo que a gente já mora bastante, mas a gente sabe qual é a realidade do Brasil. Então, eu me sinto muito responsável, sendo professora da universidade, sendo mãe, por trazer esperança, por construir esperança com essa juventude. E é uma esperança de luta, uma esperança de movimento, né? De esperançar, como diz Paulo Freire. Então, eu quero dizer que a gente precisa esperançar no caminho de uma virada democrática e de uma coalizão dos ativismos lésbicos, feministas, com a luta antirracista, anticapitalista, com o povo da periferia, com o povo indígena, e é isso que eu acredito. E virar das mulheres. Esse é o ativismo nesse governo que eu também não digo o nome. Governo genocida, é isso que a gente tem que fazer. Obrigada, gente. Obrigada a você, Marcela, assim, né, fechando muito bem a nossa roda, assim, fiquei muito feliz com a sua fala, porque eu acho que é esse lugar da universidade que eu me coloco, né? Eu acho que a gente dentro da universidade, eu acho que essa roda também marca um espaço, né, de uma posição política dentro da universidade, porque parece que agora a gente não pode mais se posicionar, né? Porque estamos na universidade, estamos sofrendo diversos ataques. Gente, se o papel da universidade não for lutar em defesa da democracia, eu não sei que papel que é. Né? Se o papel da universidade não for estar ao lado da população indígena, da população quilombola, da população negra, da população periférica, né? Em defesa dos direitos democráticos, em defesa dos direitos humanos, eu não sei qual é. E parece que agora a gente falar sobre isso, né? Nós somos atacados, acusados de estar fazendo ideologia de gênero, acusados de estar fazendo ativismo político. Né? A universidade sempre teve um papel fundamental
né? A organização do movimento estudantil sempre teve um papel fundamental, inclusive na luta contra a ditadura militar. No panorama que nós estamos vivendo, para mim, me parece absurdo o contrário, estar dentro da universidade e não se posicionar em defesa da democracia, né? Estar dentro da universidade e não se posicionar em defesa dos direitos humanos. É isso que não faz sentido para mim. E a gente está aqui, marca esse espaço. Sim, estamos dentro da universidade falando sobre bolsonarismo, falando sobre ativismo e falando sobre defesa da democracia, porque, no fundo, é disso que nós estamos tratando nessa mesa, né? A existência de mulheres lésbicas, de mulheres negras, de mulheres periféricas, né? E dentro da universidade, dentro da sociedade, isso precisa ser colocado em pauta. A gente precisa pautar, a gente precisa enfrentar, e a universidade tem esse papel, né? Então, muito obrigada mesmo por vocês, eu estou muito feliz com essa mesa, estou muito feliz com esse espaço. A gente tem algumas perguntas, alguns comentários no chat, que eu vou ler alguns para vocês, né? Teve uma pergunta aqui falando sobre o dia 19 de agosto e o dia 29 de agosto, que representava a data da visibilidade lésbica e do orgulho lésbico, né? A Marcela falou um pouco sobre a questão do dia 19, o dia do orgulho lésbico, mas depois eu deixo aberto para a mesa responder, né? Falar, quem quiser falar, se a Glau quiser falar um pouco sobre isso, né? Que você começou, fez um comentário aqui no chat, se você quiser falar. A gente tem alguns, acho que mais comentários do que perguntas, eu vou ler alguns para vocês, né? A gente tem aqui o Tony dizendo que na CLDF foi apresentado um novo projeto de lei para a criação do Dia da Visibilidade Lésbica e o Dia do Orgulho Lésbico, né? Ele pontua isso e depois pergunta um pouco a origem dessas datas, e depois eu jogo também para a mesa para vocês comentarem um pouco da importância dessa data, né? Do reconhecimento político dessa data. Um comentário sobre o fundamentalismo da Ludmila, né, que o fundamentalismo opera como uma ferramenta que faz com que o projeto fascista de sociedade consiga chegar em todos os âmbitos. Cultural e politicamente, eles querem nos apagar de todos os espaços. Né? O comentário sobre o meu comentário aqui, né, da Evelyn, dizendo que o comentário muito comum, né, que a pessoa é lésbica porque nenhum homem ainda pegou a gente de jeito, né? Isso realmente é uma fala que a gente, acho que qualquer uma de nós já ouviu um dia, né? Você é lésbica porque nenhum homem nunca, né, te pegou de jeito, ou você ainda não encontrou o homem certo, né? Ou você deve ser muito traumatizada em experiências com homens um dia, né? Ou então, o que a gente ouve muito também, nossa, que desperdício, nossa, jura? Ou, você não parece sapatão, né? Como se sapatão tivesse um determinado corpo, uma determinada vestimenta, um determinado jeito, né? Como se não fôssemos plurais, enfim. Obrigada pelo comentário, Evelyn. A professora Tatiana Leonce, que, aliás, eu agradeço muito a presença, que é a nossa coordenadora ainda em exercício da NEDIG, né, que está aí passando o bastão e que ajudou a construir esse núcleo, que colocou esse núcleo de pé. Então, todo o reconhecimento e agradecimento à professora Tatiana Leonce. Obrigada por você estar aqui também, Tati. E ela falando sobre o debate sobre religiosidade ser fundamental. Inclusive porque, hoje em dia, há políticos que pretendem deter o sentido e a autoridade da religiosidade. É preciso disputar o sentido da fé. Eu achei essa frase da Tati muito interessante. Eu acho que dialoga bem com o que a Dani estava falando, e da gente entender as múltiplas religiosidades e as múltiplas manifestações de fé, né, que em períodos de fundamentalismo religioso isso é tão complicado. Um lembrete aqui da professora da Celinha, da Célia, da Div, para vocês deixarem os dados para a gente conseguir o certificado. Essa atividade está sendo certificada pela UNB, tá? Uma atividade, então, que vai ter, né, certificado para aqueles que deixarem os dados. E também, lembrando, a Célia está convidando todos depois para se juntarem as organizações da nossa primeira conferência LGBT da Universidade de Brasília, que também vai ser um espaço importante, um espaço de reconhecimento de luta dentro da universidade. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Teve alguém que eu acho que eu perdi agora subindo, que diz como é que faz, né, para participar dos movimentos, como é que a gente se junta a esses movimentos, e eu acho que é isso. Aí eu vou abrir para mais uma rodada para vocês.
começando pela Glau, né, na ordem das falas, e para vocês comentarem, né, o que a gente teve aqui de feedback no nosso chat, e falarem mais o que vocês quiserem falar, se despedirem, enfim. Então, eu vou começar pela Glau, tá bom? Glau. Eita, Laia. Primeiro, agradecer a fala de todas, muito importante. Entender esse espaço-tempo, o tempo de esperançar, né, como a professora Marcela traz aí, citando Paulo Freire. Eu acho muito importante a gente dar nome às protagonistas dentro desse movimento. Então, eu fiz um breve relatozinho, só para sustentar os fatos históricos, né, que fazem de agosto o mês da visibilidade lésbica. Então, são marcos que simbolizam a luta e a resistência de mulheres que sempre estiveram à margem social, né? Lá em 1981, ainda num período de ditadura militar, aqui no Brasil, o GALF, que é o Grupo de Ação Lésbica Feminista, eles lançam a revista Xana com Xana, que, a fim de agarinhar fundos, né, para a autossustentação do coletivo mesmo, e avançar no debate prioritário ali da lesbianidade. Roseli Roth e Miriam Martins, elas são duas figuras centrais desse movimento, né? Lá em 23 de julho de 83, essas integrantes do grupo elas foram expulsas do Ferros Bar, que ficava ali em São Paulo, né? E elas foram proibidas de comercializar a revista porque o dono desagradava do conteúdo, né? Que a gente já esperava. Então, até que em 19 de agosto, o Galf ele invade o bar com apoio de outras lésbicas e imprensa, fazendo falas públicas e políticas do orgulho, né, de respeitar a visibilidade lésbica. E aí, depois de 16 anos, esse levante ele acontece no Rio de Janeiro, e a partir disso vem o boom aí, que foi o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, naquela época chamado Senário, né, financiado pelo Ministério da Saúde e organizado pela Colerge, que era um coletivo de lésbicas do Rio de Janeiro. E em 29 de agosto de 1996, mais de 100 mulheres reunidas na Praça Tiradentes, consolidando o Senale, né, que depois vira o Sena Lesbi, né, trazendo ele como espaço de luta, cultura, amor, subvertendo a lógica machista de silenciamentos e desprezo às necessidades das mulheres. E Neuza das Dores foi uma das vozes que marcaram esse encontro, né? O Senale ele teve o seu nome alterado para o Sena Lesbi. Então, existe esse seminário, né, que traz esse 29 de agosto como essa resistência, como esse fato histórico para a gente continuar pleiteando aí as nossas urgências. E aí eu aproveito esse contexto histórico também para dizer que o nosso Lesbocenso Nacional ele vai ser lançado por uma questão política também, no dia 29 agora de agosto, às 15 horas. Então, mais uma vez, eu convido toda a comunidade para assistir, para vir com a gente, para fortalecer, para entender como que a gente enxerga o mundo e como que a gente quer ser respeitada dentro desse Sadoma, né? E é isso, eu finalizo minha fala com muita gratidão. A Dani me contempla por um espelhamento também. Quando a Dani fala, eu me vejo um pouco nela, e isso me emociona muito. Também sou mãe, né, da Sofia e do Davi, duas figuras aí de 4 e 7 anos, e eu preciso muito que eles tenham esse espelhamento também, que vejam pessoas como você, Dani. Eu te admiro bastante. Obrigada, tchau. Dani, eu vou passar a palavra... não, agora primeiro a Thalita. Tem mais uma pergunta no chat para a Dani. Depois, quando for passar a palavra, eu leio para você, tá bom, Dani? Thalita, vamos lá. Opa! Gente, muito bom também ouvir todos vocês. Já aproveitando agora para despedir, né, Silvia? Obrigada pela essa troca, por toda a energia que a gente consegue acumular aqui. E é isso, a gente está vivo e a gente não vai parar. Acho que o acampamento indígena também histórico está rolando, vocês lembraram muito bem aí, né, mostra o quanto que esse é um país indígena e que toda essa colonialidade que a gente, enfim, tem que derrotar. Não vai ser em 22, não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas vai ser por nossas mãos, assim. Então, acho que essa mensagem de
de esperançar, que Marcela lembrou bem, é fundamental, né? Eu acho fundamental também, assim, vocês falaram muito da cena do Galf, né? A gente sempre gosta de registrar, assim, que o Galf é uma dissidência do movimento homossexual, né? Então, você tem o Lampião da Esquina, mas tem o Xana com Xana, porque a gente precisava de visibilidade. É muito importante falar de movimento LGBT, que é mais de uma forma ampla, de todas as atores, a gente precisa de alianças mais amplas, mas a visibilidade nossa aqui é exatamente a necessidade que que Roseli, que todas que tiveram em 83 e sempre tiveram ao longo da história de nos afirmar enquanto mulheres inglesas, para além da nossa vivência sexual. Eu gosto muito de falação, acho que eu usei um termo que eu usava muito na época, até ganhou um prêmio de música que era a fanchonice, de fancha, eu acho que era algo assim, eu adoro. E gosto muito do termo sapatão, né? Porque é uma identidade que transcende, acho que é uma identidade muito generosa também. A identidade sapatão, ela não alcança só a nossa vivência afetiva e sexual, mas a identidade política muito importante, e é na política que a gente está aqui discutindo, né? Que tratamos sobre a militarização, a gente começa e termina falando, tem recadinho das Forças Armadas, hoje é dia do soldado, e acabou de sair mais recadinho aí desse auto-oficialato das Forças Armadas, de que eles vão cumprir o papel institucional. A gente sabe que a militarização é, antes de mais nada, e a partir das aulas, né, Marcela, o controle absoluto dos corpos e das identidades, e aí os corpos que são abjetos, que são descartáveis, que são... Eu lembrei de uma coisa, falaram queria dar rapidinho só esse exemplo aqui, porque me dói, porque essa mulher que eu falei na minha fala inicial, que foi falar sobre filosofar aí sobre o papel das feministas na destruição de tudo, uma aliança global, blá, 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 e do aborto, ela me disse uma vez que eu era uma aberração e que eu não devia ter nascido, num embate de corredor, né? A aberração que você não devia ter logo nesse sentido. E um amigo me relatou um pouco antes da pandemia que a sobrinha dele, de 7 anos de idade, estava na escolinha. Ela gosta de andar sem camisa, ela tem 7 anos de idade, daí ela gosta de jogar futebol, e parece que gosta até de tocar um violão. E uma coleguinha disse que ela era uma aberração e que ela não devia ter nascido, né? Então, o nível de enraizamento desses valores antigênero, nós, de povo, no fim das contas, ele é morte, né? Então, desconstruí-lo, vencer tudo isso não vai ser fácil, não vai ser rápido. Alguém aqui perguntou como é que a gente se junta. A Glau trouxe aqui uma proposta excelente, a gente se junta se organizando, a Coturno está aqui organizando, o Nedig está aqui organizando, chamando um seminário, conferência LGBT, e a gente tem que fazer essas conferências autônomas mesmo. A Damares está aí, chama, não chama, conferência de mulheres, não sei, a gente precisa discutir também como ocupa esses espaços dentro desse governo, o que dá para ocupar, o que enfim, a gente tem de fazer piquete na porta, né? Posso falar disso aqui? É balbúrdia? Não sei, mas... Então, é isso. A Tati falou algo que também é muito relevante também para mim, assim, respeito demais o que a Dani falou, me toca também, porque é disputar os sentidos da fé hoje. Saiu pesquisa, né, todo dia sai pesquisa dizendo que a massiva quantidade da população evangélica no Brasil que apoia o sentido do programa bolsonarista, né? Que é quase um desprogramar, é para desmantelar, é para desconstruir mesmo. Mas a gente sabe que tem ainda muita resistência dentro das religiões, inclusive as religiões hegemônicas, né, cristãs, e a gente tem que apostar nisso. Não dá para abrir mão da fé. Eu sou uma pessoa sapatão, uma mulher lésbica que não abro mão, não vou abrir mão da nossa fé. Deus não vai me abandonar, nunca me abandonou, e não vai ser por conta deles que a gente vai ficar desamparado, muito pelo contrário. Deus, que eu vejo em vocês, que a gente encontra nesse estado de natureza que está sendo destruído, né? Porque destruir Deus é destruir a nossa casa, destruir a natureza. Lembrar que também da aliança de subalterno, a nossa aliança tem que ser gramaticamente socioambiental, tem que ter eu sou socialista, muita gente não é, mas um programa ambientalista, ecossocialista, do meu ponto de vista,
ele não é só uma pauta acessória, ele é um horizonte estratégico também, né? E se é uma luta de mulheres, se as mulheres vão derrotar tudo isso que está instalado aí, que a gente vai pela nossa aliança ancestral, pela nossa unidade com a natureza, pelo bem viver, e acho que esses são os caminhos. Quero agradecer mais uma vez, muito mesmo, sim, vocês pela oportunidade de estar aqui, de lembrar o PL que a gente apresentou, né, Dani? Dani está lá no Gabinete 24, falar um pouquinho de lésbica, tem também PL aqui para nós em nível nacional, reapresentar, né? Há muito tempo. Discuti com o Silvio ano passado também, no dia que a gente apresentou, e está lá ainda, está parado, né? Ninguém leva para lugar nenhum. E uma coisa que a gente registrou no projeto do Dia da Visibilidade Lésbica é uma resistência. A única vez que isso chegou a votar numa comissão, no dia que aprovaram o dia do violista, não sei de quê, o dia do feijão com arroz, o dia da mandioca, uma série de coisas muito relevantes, mas aí nós apresentar o dia, e o único que eles não aprovaram foi o dia da visibilidade lésbica, e aí disseram que não podiam legislar sobre o vazio, né? Ou seja, até na hora de alvejar assim, o que eles detestam, eles sabem xingar os homens, né, gays, muito as pessoas transexuais, mas as mulheres lésbicas é o vazio, né? É o que não existe, é o invisível, até nesse momento, assim, não teve um xingamento, enfim, é notório, de dizer, assim, é a vontade da gente dizer para eles que não é vazio, de novo lá com a Mônica Benício, na pauta da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não tem comentário no pacto simbólico, então peço a todas e todos que estiverem assistindo aqui também que subscrevam esse projeto de lei aqui na CLDF, nacionalmente. Dá para comentar aqui na Câmara, só entrar, vou deixar aqui o número rapidinho para vocês, comentem, porque é isso, a luta tem visibilidade todo dia, então sigamos. Desejantes. E avante, sapatão. Obrigada, amiga. Obrigada pela sua fala, pela sua força, pela sua militância. Muito obrigada. Daniele, vamos passar a palavra para você. A gente tem uma pergunta mais no chat que eu não tinha lido, que é a seguinte. Uma pergunta da Daniela Marocha. Dani, podia comentar mais sobre a prevalência das organizações sociais, das organizações da sociedade civil em detrimento das políticas públicas e quais as implicações disso a longo prazo? Pergunta complexa. Mas aí passa a palavra para você, Dani. É uma pergunta boa. Gente, às vezes eu estou olhando aqui para cima, para baixo, é porque eu também estou acompanhando pelo YouTube. Eu gosto de fazer para dar visibilidade, porque, inclusive, nessas pautas, geralmente elas são tão silenciadas, né? Tipo, não tem muita gente que participa e tudo mais, então eu sempre abro também ali no YouTube. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Eu acho que quando a gente fala do fundamentalismo, a gente está falando de um fundamentalismo que ele tem um viés extremamente racista, heterogemônico, né? Que traz um viés que não é o viés do Cristo, né? Do Jesus. E eu estou falando de uma perspectiva porque eu já fui durante muito tempo da igreja evangélica, né? Antes de ser do candomblé, eu converti toda a minha família que continua evangélica, né? Mas que hoje a gente está nessa... eu estou no candomblé e eles me respeitam por estar no candomblé. Eu acho que a gente tem que pensar que, a partir do momento que as pessoas pegam versículos da Bíblia para criminalizar ou demonizar uma ação, né? Mas as outras eles deixam ok, né? Porque na Bíblia fala não matarás, né? Não roubarás, e o que a gente vê no Congresso desses fundamentalistas, né? Que tem uma bancada, e aí não é da religião, gente, é do indivíduo, né? A gente tem que conseguir desmistificar e tirar esse caráter, esse viés de que é a religião. Não é a religião. São pessoas que falam em nome de uma religião que eles acreditam, a partir de uma concepção que eles acreditam. Então, é a verdade deles, não é a verdade da religião. Né? Assim como no candomblé também. Por isso que eu falo que o candomblé também foi cristianizado, porque a gente também tem, né, resquícios desses pensamentos, dessas ideologias.
Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, né? Eu também, eu esqueci de dizer no início da minha fala que eu sou assistente social, né? Então, essa pergunta que fizeram aqui sobre as OSCs, ela é fundamental para a gente conseguir entender, né? Por que a gente tem organismos internacionais, organizações da sociedade civil, né, fazendo o trabalho, né, do poder público? Porque o poder público não dá conta, né? A pauta de LBTs, a pauta da criança, se a gente for pegar, existem OSCs atuando, organizações da sociedade civil, em todos os ambientes, né? Alguns vai ter o viés cristão, né? Um viés evangelizador, que não vai ser diferente da concepção de 1500, né? De evangelizar a periferia. Por isso que quando a Marcela coloca que na minha rua só tem igreja e distribuidora, porque justamente foi esse o movimento de 1500. Você tinha a igreja para tirar a pessoa do pecado, mas também tinha o boteco, porque era o momento, né, aquela política do pão e circo, né? Só que hoje a gente tem o pão e circo e as igrejas. Então você tem esse equilíbrio, mas você não tem política pública de esporte, cultura e lazer, você não tem política pública de enfrentamento ao racismo, você não tem política pública de saúde, educação, você não tem política pública para o atendimento, né, médico especializado de mulheres LGBTs. A gente sabe qual é a dificuldade que a gente tem de ir num ginecologista, numa ginecologista, porque sempre vai colocar a mulher lésbica num patamar de que você não precisa fazer exame, até porque você não tem relação com o homem, né, como se a nossa saúde sexual estivesse relacionada apenas a relações heterossexuais. Então, as OSCs, elas vão ser fundamentais para atender as demandas que o Estado não consegue chegar, que não consegue suprir. Hoje, se você pegar, por exemplo, o Sol Nascente, a maioria das ações que estão acontecendo no Sol Nascente, elas acontecem a partir da perspectiva da organização da sociedade civil, né? E aí a grande questão é que a gente precisa entender que hoje no Brasil a deficiência que a gente tem não é de política de governo. Política de governo a gente tem muita, né? Todo governo que vai entrar, ele vai montar uma estratégia. A gente falta de política de Estado, uma política que, independente do governo, vai permanecer. E é isso que a gente tem. A gente teve um grande avanço nos anos 2000, né? Organismos internacionais, organizações não governamentais, elas eram boa parte, né, financiadas pelo Estado ou por organismos internacionais aqui no Brasil, porque a gente estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Com a chegada do governo, né, do governo Lula, a gente teve a retirada dessas instituições. Por quê? Porque a gente estava numa política que as coisas estavam acontecendo. Então, a gente tinha Secretaria de Mulheres, a gente tinha Secretaria Nacional LGBT que funcionava, a gente tinha uma política que, em tese, nós, do movimento social, entendíamos que estava sendo uma política de Estado, né? E aí a gente só descobriu que não era uma política de Estado quando vem o governo Bolsonaro, que quebra, né? Que tem uma ruptura. Eu não estou dizendo aqui que a gente não teve dificuldades, né, de avançar nas políticas públicas pelo fundamentalismo dentro do Congresso Nacional e dentro do governo Dilma e Lula. Mas a gente tinha avanço e a gente tinha uma participação social, né? A gente tinha as conferências que também ajudam, hoje a gente não tem. Então, as organizações sociais, né, as OSCs, organizações da sociedade civil, elas voltam para o cenário não com uma forma positiva, elas voltam porque a gente voltou a passar fome, o Brasil voltou para o mapa da fome, a gente voltou para os níveis de desemprego surreais, a gente voltou para uma violência, né, LGBTfóbica muito grande, e por isso essas organizações elas têm que voltar à tona para garantir direitos fundamentais. Então, essas organizações são fundamentais. E, por último, gente, não menos importante, né? Esses movimentos só vão acontecer, acontece na sua grande maioria, né, nos espaços periféricos, porque é na periferia que tem as maiores vulnerabilidades. Como eu disse hoje mais cedo, andando no plano piloto, você tem uma quadra, né, de blocos, você tem um bosque e tem outra quadra. Então, as pessoas conseguem ter lazer, toda a quadra do plano piloto, né, todo espaço
tem uma quadra de esporte, né? Tem um quadradão onde você realiza feira, tem arborizados, enquanto na Ceilândia a gente também tem os quadradões, né? Que acontecia lazer no início dos anos 2000. Eu me lembro moleca, né, de participando dos lazeres, tinha os caixões de som, e a galera botava o som para comer, e era futebol. Hoje a gente não tem, né? Hoje os espaços da Ceilândia estão sendo ocupados por igrejas, esse espaço que falta da cultura, né, da socialização, são tomados pela igreja, as distribuidoras e o tráfico de drogas. Né? E aí, por isso que a gente precisa entender qual é a dimensão desse meu corpo LGBT dentro de um espaço como as periferias. A gente precisa entender que essa dimensão ela não vai ser tirada, né, de um lugar de vulnerabilidade pelo Estado, porque o governo precisa de pessoas pobres para garantir essas políticas que são políticas nefastas, políticas que não atendem, né, toda a demanda e política que não vai tirar a pessoa da situação de vulnerabilidade. Por isso que é importante a gente construir, né, o pensamento feminista e o feminismo negro, porque enquanto as mulheres brancas estavam queimando sutiãs, as pretas estavam na cozinha. A gente não pode esquecer disso. Né? Por isso que eu falo, eu não sou feminista, né? Eu sou afrofeminista, porque eu tenho, antes de ser mulher, eu sou negra. E ser negro nesse país é extremamente violento, né? Extremamente agressivo. Então, enquanto as mulheres brancas estavam fazendo a revolução, as pretas estavam cozinhando para elas. As pretas ainda estavam em situação de vulnerabilidade e permanecem até hoje. Sendo eu uma mulher preta, sapatã e periférica, eu sempre vou na linha de que a gente precisa construir esse enfrentamento a partir de uma perspectiva afrofeminista, uma perspectiva afro-sapatão, porque é esse o caminho, inclusive das organizações sociais. Né? Quantas organizações sociais têm como presidente, como pessoa, e eu falo das organizações sociais, gente, aí eu não estou falando só do governo, da sociedade civil, não. Organizações sociais é qualquer espaço que trabalha a política pública. Quantas secretarias de Estado a gente tem lideradas por mulheres LGBTs? Quantas presidências de empresas públicas a gente tem coordenada por mulheres LGBTs? Primeiro que a gente não tem nenhum levantamento, as pessoas não falam que são LGBTs. As mulheres não falam, porque isso pode ser sinônimo de agressividade. E não é essa história de quem vai botar o pau maior na mão, não. Na mesa, não. A gente tem que entender que se eu botar, né? E aí, se essa coisa fálica tem que fazer sentido, então a minha vagina também tem que fazer sentido. E eu também tenho que usar, e isso não pode ser usado para me colocar numa situação de maior vulnerabilidade. Então, pensar essas estratégias é pensar que o enfrentamento ele vai vir a partir do pensamento afro-sapatão e afro-feminista. Obrigada, Dani. Vontade de te ouvir falando o dia inteiro, né? A gente fica com vontade de ficar ouvindo a Dani falando assim, só aprendendo. Tem um comentário aqui que talvez a Marcela possa também abordar um pouco. Um comentário da Cat Amado também, militante sapatão. Ela está perguntando por que existe o epistemicídio, o apagamento da história lésbica. E aí depois ela pergunta também como alcançar, acolher, resgatar e trazer para junto as lésbicas jovens, próximas eleitoras de 16, 18 anos, na próxima eleição. Então, já te passo a palavra com essa pergunta que chegou agora para a gente, Marcelo. Com uma bomba no meu colo, né, Silvia? Mas assim, acho que é uma questão bem complexa, assim, né? Daria para a gente falar só pagamento das lésbicas e de acolhimento das jovens lésbicas, né? Ou das jovens LGBTs, que talvez seja mais adequado, como algo que a gente precise construir com muita urgência. Acho que, além das outras, vou tentar articular um pouco isso com as outras perguntas que tinham aqui. Eu fiquei pensando muito sobre a questão religiosa, né, que as meninas também já abordaram,
e sobre a pergunta que está aqui no nosso, que foi passada do chat, que é sobre estupro corretivo. Então, acho que, de alguma maneira, tudo isso está muito interligado, né? E tem uma outra fala que também é recorrente, que passou aqui na roda, que é que nós não gostamos de homem. Então, assim, que homem é esse, né? Assim, foi começo de conversa. Quem é esse homem? Porque, assim, esse homem não é... Eu não sou mãe de um menino, mas você é, né, Silvia? Não é o seu filho, por exemplo, né? Mas eu realmente não gosto de um monte de homem, esses que reproduzem essa masculinidade agressiva que me todos os dias, quando a gente sai na rua, se a gente está de sutiã ou não, se a gente está usando uma roupa assim ou assado, porque a gente vai em tal lugar assim ou assado, e a gente precisa se pautar por esse medo. A gente tenta não trazer esse medo para o horizonte das nossas ações, a gente colocando numa linha de frente. Algumas pessoas vão estar mais à frente do que outras, mas todas estarão sob essa mira dessa violência, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, tanto para a gente pensar as religiosidades, como para a gente pensar epistemicídio. Porque, na minha leitura, é que a gente tem, de fato, uma epistemologia no sentido de um modelo mesmo de conhecimento, e tentando me desapegar um pouco desse lugar que seria estritamente acadêmico. Então, eu vou, inclusive, me desapegar da palavra difícil, para que todo mundo possa entender, né? Então, esse modelo esse jeito de interpretar o mundo e explicar o mundo para as outras pessoas, né? Então, eu acho que em muitas dimensões isso transpassa a academia, isso transpassa o legislativo, o judiciário, os movimentos sociais, as religiosidades. A gente tem um modo de produzir conhecimento que, na minha ele é extremamente implicado com esses valores masculinistas que estão comprometidos com o patriarcado, com o capitalismo, com a necropolítica, com o racismo, com essa violência, com a manutenção dessa estrutura de desigualdade, que ela só funciona a partir desse olhar, desse modo de entender as relações, desse modo de... É assim que a gente lida com o meio ambiente. A gente vai lá e acaba com aqueles recursos e depois acabou, não tem mais. Então, a gente vê isso desde do uso das plantas medicinais. Eu e Silvia, a gente está falando um pouco sobre isso aí num outro contexto, mas a gente vê isso no uso das plantas medicinais, no modo como as pessoas lidam com as diferentes situações de risco ambiental, seja uma usina, seja uma grande pequena coisa. A gente vê isso no modo com que as pessoas usam máscara na pandemia. Então, a gente vive um desmantelamento do conhecimento científico, quer dizer, a gente não tem até hoje, a ONU não disse que a pandemia acabou, gente. Não tem nenhuma mudança, a gente não passou nem para o estado de pandemia para epidemia, para dizer assim, deu uma melhorada. E aí a gente sai na rua, quem são as pessoas que estão sem máscara? Quem são as pessoas que estão dizendo como as leis vão funcionar, ou quem vai entrar na universidade ou quem não vai entrar? Muitos de nós entramos na universidade e acabamos tendo que, por toda a pressão, reproduzir as mesmas lógicas de produção e de existência dentro da universidade, porque senão a gente não sobrevive. E aí a gente tem que parar rápido, porque a gente não vai sobreviver de nenhum jeito. Então, eu acho que isso também está em boa parte da construção das religiosidades, que foram usurpadas, né? Porque, assim, eu me sinto
um pouco à vontade, porque também frequento uma casa de candomblé e uma casa liderada por uma mulher incrível, o candomblé, que na minha leitura vem de uma matriz e que coloca as mulheres em um lugar que, para mim, é muito importante, mas ainda assim tem estruturas com as quais eu não concordo, por exemplo. E que não é diferente dessas outras estruturas. Agora, o fato é que o cristianismo está totalmente articulado com essas violências, inclusive contra essas outras religiosidades, né? E no comprometimento com essa desigualdade e a institucionalização dessa violência, que usurpa o direito das mulheres de terem liberdade sobre os seus próprios corpos. E aí o cristianismo, do ponto de vista, esse cristianismo que chega até a gente. Não estou aqui querendo questionar Jesus ou quem quer que seja, porque para mim, Jesus, Marcela, Jesus para mim, cara, o cara é revolucionário, entendeu? O cara que deve ter assim, enfrentado coisas que a gente não tem conhecimento. Maria, para mim, era uma bruxona que vivia no deserto, entendeu? Assim, que fazia parto, que fazia reza, que fazia cura. Então, assim, é a minha leitura da Marcela. Mas o cristianismo que chega para nós, e que a gente sabe qual é o nível de comprometimento dele com as estruturas de desigualdade e de ocupação da nossa terra, e de violência e de roubo da nossa cultura, de genocídio do nosso povo. E é essa mesma estrutura que vê como extremamente arriscada uma mulher que goza, por exemplo. Uma mulher que conhece seu corpo, uma mulher que vai ser feliz, né? Então, assim, o estupro coletivo, e aí o que acontece, sobretudo no íntimo, porque a violência sexual contra as mulheres, de um modo geral, acontece no íntimo das suas casas, mas o estupro corretivo contra as lésbicas, não. Então, tanto acontece no espaço público, acontece no público, que aí ela alcança esse lugar daquele corpo que ele precisa ser corrigido para voltar à sua destinação natural, né? Assim, e para te impedir de ter esse lugar. Então, eu acho que esses saberes sobre o nosso corpo está nesse lugar do epistemicídio. Saberes do nosso sentido, do nosso reconhecimento, da nossa existência, tem a ver com esse epistemicídio. A gente tem, no Brasil, quem são as grandes teóricas lésbicas, seja no campo do serviço social, das ciências sociais, da ciência política. Eu pergunto aqui para todas nós, quando foi que a gente fez um curso de pensamento lésbico dentro das nossas formações na universidade? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, entendeu? Assim, então, isso não aconteceu não só com isso também não aconteceu com as feministas negras, isso também não aconteceu, né, porque esse epistemicídio é comprometido com esses valores que nós falávamos ao longo da discussão. E aí, para fechar, acho que a gente tem um grande desafio para trazer as jovens, porque a lesbianidade, para mim, é muito... Eu tenho uma adesão à minha identidade como lésbica que é completamente diferente do modo como essa juventude e essas possíveis eleitoras, vamos dizer assim, né? Que eu acho que a pergunta tem a ver com isso, como elas se reconhecem. A minha lesbianidade, por exemplo, ela não tem a ver simplesmente com quem eu faço sexo ou com quem eu escolhi viver a minha vida. Minha lesbianidade tem a ver com o modo com que eu crio minha filha, tem a ver com o modo que eu recebo minhas companheiras na minha casa, com o que eu acolho minhas alunas, com o meu jeito que eu saio na rua, com a minha fala na roda de conversa. Essa é a minha lesbianidade. E aí, o que eu acho é que a gente precisa pensar qual é o tamanho da nossa generosidade para a gente acolher essas, certamente, como jovens que são e têm o dever de fazer isso, vão nos provocar sobre a nossa
condição e vão querer ser acolhidas nas suas que vão trazer para nós. Então, assim, o próprio conceito de ser bissexual, isso tudo tem uma velocidade de construção e reconstrução que a gente não acompanha teoricamente, mas a gente vai ter que acompanhar e acolher generosamente. Então, eu vejo que o caminho é por aí, gente. Super obrigada. Espero ter respondido. Quero dizer para vocês que hoje no Comitê de Enfrentamento à LGBTfobia, a gente vai ter uma live que vai começar às 19 horas no núcleo, que vai ser transmitida pelo Canal do Sertão, onde a gente vai falar sobre existências lésbicas, com representações assim muito legais, Jordana, Priscila, Amanda, pessoas, né, da área do direito, da academia, de fora. Quero dizer também que ainda esse ano vai sair um dossiê que eu organizei junto com Elaine e Ana Cristina, que chama Sapatão e Preta, Conexões entre Identidade Política, Performatividade de Gênero e Corpos Racializados. Isso vai sair pela editora da ABE, que agora tem a queridíssima Jaqueline à frente aí na presidência da ABE, que é uma mulher incrível. Então, assim, quero muito divulgar, porque eu acho que esse dossiê, assim, tá lindo, vai ser muito lindo, eu acho que traz muitas das pautas que a gente discutiu aqui. E quero agradecer muito as companheiras que estão na roda, desejar que vocês sigam protegidas, fortes, com muita luz, com muita esperança. Quero dizer que eu estou aqui para caminhar com vocês. Um beijo para todo mundo. Axé, um beijo grande para todas. Eu vou, poderia ficar aqui conversando, acho que tem tanta coisa para a gente conversar, e esse curso, eu acho, Marcela, que a gente tem que pensar juntas mesmo, né? Já que a gente tem que protagonizar isso, eu acho, falar sobre lesbianidades, né? Falar sobre pensamento lésbico, tentar reverter esse epistemicídio que a gente vem denunciando através, né, do colonialismo. Eu acho que o colonialismo ele explica muitas dessas questões, né? Tentar construir conhecimentos efetivamente decoloniais, eu acho que passa pela gente mesmo se desconstruir, né? E é um desafio constante, eu acho que a gente vem tentando quebrar um pouquinho, e acho que a gente vai quebrar a partir disso, né? Desse diálogo, dessa escuta que a gente está fazendo aqui e de avançarmos juntas, né? Então, queria agradecer muito todas vocês, Glau, Thalita, minha amiga querida, Daniele, obrigada, Marcela, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Glau, que força incrível, mando um beijo para todo mundo da Coturno, resistência. E é isso aí, nós vamos seguir falando